Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. E no vídeo de hoje a gente vai fazer o resumo completo do último SmackDown do dia 14 de novembro de 2025. Tivemos algumas coisas interessantes, tivemos um retorno de longa data na WWE, então eu tenho certeza que você vai querer se manter antenado com tudo. Então se você quiser saber tudo o que aconteceu no último SmackDown, assista esse vídeo do começo ao fim, porque eu tenho certeza que você vai querer se manter atualizado. Vamos para mais um SmackDown. A gente começou aí com as nossas digníssima Io Sky e Rhea Ripley e também com a participação da Charlexa, né? Essa mulherada veio pro ringue, basicamente primeiro veio a Rhea Ripley e a Io Sky, a Rhea com a sua máscara facial por causa do nariz quebrado, né? Ela começa dizendo que desde que ela ficou afastada, as Kabuki Warriors têm causado caos, achando que são intocáveis. Depois disse que a entrada da Nia Jax e da Lash Legends ao lado das Kabuki Warriors reforçaram essa sensação de poder, porque elas têm a vantagem numérica. Mas a Rhea falou que quando você tem números a favor, você também ganha mais inimigos. E isso faz a Io também completar, dizendo que os números eventualmente cobram seu preço e depois ela grita War Games, né? Virou moda da galera gritar War Games aí para todo mundo, né? Para causar uma reação da galera. A Rhea então apresenta as duas companheiras delas para o combate de War Games, e aí vem para o ringue a Charlexa, né? A Charlotte Bliss e a Alexa Bliss. A Charlotte Bliss e Alexa Bliss. Charlotte Flair e Alexa Bliss. E aí, na verdade, o que vai acontecer é que a Alexa ela vai dizer que se as Kabuki Warriors queriam jogar sujo, tudo bem. Com a Nia Jax e a Lash Legend se envolvendo, o jogo tá valendo. Mas que quando a Rhea Ripley falou War Games, elas sabiam que elas estavam dentro. Só que a Charlotte Flair ela interrompe a Alexa e ela diz o seguinte: olha, eu não consigo mais fingir. Eu não gosto da Rhea, ela é uma cobra. Eu sei que a Rhea Ripley também não gosta de mim, também me considera uma cobra. Tem muita história aqui, tem muito sangue ruim entre as duas para ignorar. Ela diz que ela confia na Alexa, que é a sua amiga, mas que ela não pode fazer parte da equipe. E aí a Charlotte Flair simplesmente vai embora. E aqui, cara, eu tenho que dizer uma coisa. Tá? Tem muita gente já desesperada, achando que a WWE vai tornar a Charlotte Flair heel de novo, vai fazer ela deixar a Alexa Bliss para trás. Cara, sinceramente, eu acho que aqui a WWE está sendo coerente no seu roteiro. Por quê? Porque a Charlotte Flair e a Rhea Ripley, elas têm um histórico gigantesco de feud, tá? Elas já fizeram duas lutas de WrestleMania por títulos. Uma pelo título da NXT na WrestleMania 36 e uma outra pelo campeonato da Rhea, acho que foi na WrestleMania 39. Cara, muita rivalidade envolvida aqui entre essas duas. Então não é porque a Charlotte Flair virou face de novo que ela tem que chegar, olhar para a Rhea Ripley e esquecer todo o passado. Entendeu? Na verdade, a gente costuma cobrar uma coerência nos roteiros da WWE justamente com isso, tentar preservar um pouco da história dos personagens e trazer isso para a história atual. E foi isso que eles fizeram aqui. Eles simplesmente fizeram com que a Charlotte não conseguisse ignorar o fato de que ela não suporta a Rhea Ripley por causa de todo o passado que elas tiveram. E isso é legítimo, tá? Isso é muito legal. E isso vai acabar trazendo uma camada a mais de complexidade para essa storyline que vai se desenvolver lá na frente nas lutas. É claro que isso rapidamente fez todo mundo achar que a Alexa Bliss e a Riho seriam atacadas nos bastidores por estarem em 3 contra 4, né? E não deu outra. Mais para frente do show, quando a Alexa Bliss estava conversando com a Rhea Ripley e a Io Sky sobre a ausência da Charlotte Flair, as Kabuki Warriors e a Nia Jax e a Lash Legend, será que a gente chama de Nash, né? Nia e Lash, Nash? As Kabuki Warriors e a Nia Jax e a Lash Legend atacaram a Alexa Bliss e a Riho, né? E botaram elas abaixo. Então, tá na cara que isso vai acabar resultando provavelmente na Charlotte vindo para poder ajudar a Alexa Bliss nessa história. E aí, com isso, ela vai ganhar um pouquinho mais de cartaz como fez, tá? Eu não me incomodo com essa história, eu acho que ela vai encaminhar para um futuro legal aí. E eu acho que a gente vai ter um desenvolvimento dessa persona da Charlotte, desse relacionamento dela com a Rhea Ripley. E eu, sinceramente, não me importo nem um pouquinho. Depois disso, a gente teve a primeira luta da noite, foi a primeira luta pelo torneio The Last Time Is Now, que é o torneio para decidir quem vai enfrentar o John Cena na sua última luta. Foi uma luta entre Main Event Jey Uso e The Miz, né? E para quem me conhece sabe que nessa luta eu estava torcendo para que o juiz desse um double count out e eliminasse os dois do torneio,
fazendo com que a pessoa que estivesse do outro lado da chave avançasse direto para as semifinais, né? Isso a WWE já fez várias vezes. Eu não me importaria nem um pouquinho que eles fizessem de novo. Mas a luta se desenrolou e ela foi surpreendentemente boa, tá? O The Miz, que geralmente tem um estilo muito formulaico de lutar, ele acabou trazendo um elemento novo para a luta que foi bem divertido, que foi ele utilizar o moveset do John Cena para acertar o Jey Uso. Ele deu os 2 shoulder tackles, deu o twisting bomb, deu o five knuckle shuffle. é, Ele foi tentar aplicar o AA e não conseguiu, né? Ele não conseguiu aplicar o AA, o Jey Uso conseguiu aplicar um Samoan Drop dele, depois ele veio com a sequência final dele, mandou um super kick, mandou um spear que foi minimamente decente, e depois mandou o Uso Splash para 3. Tá? Então, vitória de Main Event Jey Uso, para desespero do fandom aqui do canal. Uma luta de 10 estrelas, uma luta de 10 minutos, de 3 estrelas. Foi uma boa luta carregada pelo The Miz, mas né, não que tenha sido assim, um grande clássico da luta livre, apenas foi uma luta decente de televisão. A segunda luta da noite foi o US Open Challenge de Ilya Dragunov. E essa luta foi contra o Wexium, né? Mas se você acha que a historinha do Ilya Dragunov com o Tommaso Ciampa ela foi esquecida, não, ela não foi. Essa luta aqui ela foi marcada nos bastidores, né? O Tommaso Ciampa, o Johnny Gargano e a Candice LeRae foram interromper uma conversa do Dragunov com o Nick Aldis. O Ciampa reclamou do Dragunov não ter dado uma chance para ele ainda no US Open Challenge. E o Dragunov diz que não dá oportunidades para idiotas e só quer defender o título contra guerreiros com honra e que o Ciampa não tem nada de honrado. Então ele fala que ele quer lutar contra quem ele respeita e ele decide dar a chance para o Wexium. Né? O Wexium chega, aperta a mão dele, aceita o desafio e o Ciampa sai irritadíssimo com a decisão. Eu acho que eles estão guardando essa luta aí do Ilya Dragunov com o Tommaso Ciampa um pouco mais para frente e deve ser um lutaço, tá? Porque eles estão fazendo assim uma tensãozinha aí nessa história. Eu acho que a gente vai ter coisa boa aí, tá? A luta foi sensacional, tá? Entre esses dois, o Ilya Dragunov usando seus golpes de força, o Exxon usando seus golpes aéreos. Esse golpe aí nessa foto da esquerda é uma coisa que foi sensacional. O Exxon foi na terceira corda, mandou um springboard moonsault no Dragunov, emendando num DDT. Tá? Então foi um springboard moonsault DDT, um golpe que eu nunca vi na vida. E o Exxon mandou assim com uma fluidez absurda, foi sensacional. Depois ele ainda conseguiu mandar um Spanish Fly no Dragunov para 2. Aí, quando o Exxon estava se preparando para mandar o Golden Ratio, que era o golpe finalizador dele, o Dragunov acertou o Torpedo Moscow, que é aquele spear que é mais uma cabeçada do que qualquer coisa, e depois o Dragunov mandou o H-Bomb para 3. Então, vitória do Ilya Dragunov, uma luta de 12 minutos que eu dou 4 estrelas. Outra belíssima luta do Ilya Dragunov no US Open Challenge, e é o principal motivo pelo qual a gente quer que essa luta permaneça sempre acontecendo. Antes da gente continuar o nosso vídeo, eu queria pedir aquela moral pro nosso canal. Se você gostou do vídeo até agora e você quiser continuar assistindo os nossos conteúdos e continuar ajudando o nosso canal, não deixa de fazer aquelas coisas que a gente sempre pede para você. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, deixe seu hype e, acima de tudo, assista e maratone todos os nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube nos divulgar, beleza? E agora vocês podem ajudar a gente também acessando a nossa loja aqui de afiliados, tanto do Mercado Livre quanto da Shopee. Vocês não precisam comprar os itens que estão aqui em display. Se vocês quiserem ajudar a gente, basta você clicar em qualquer um desses produtos, acessar as lojas do Mercado Livre da Shopee, fazer as suas compras normalmente, na hora de fechar o carrinho, tirar o produto que está no link. Ao fazer isso, vocês vão estar ajudando o tiozão, porque eu ganho uma pequena comissão em cima das compras de vocês. Os preços para vocês são exatamente iguais, com ou sem o link de afiliado, apenas vocês vão estar ajudando o tiozão com uma pequena comissão para que a gente possa continuar com o nosso trabalho, beleza? Agora vamos voltar para o vídeo, porque ainda tem muita coisa que aconteceu no SmackDown. Depois disso, a gente teve um segmento entre o Sami Zayn e o Solo Sikoa e os MFTs, né? O Sami Zayn ele vem para o ringue para uma promo. Ele ainda tá naquela storyline de que ele tá machucado, ainda não tá liberado para lutar. Um vídeo mostra o Sami Zayn ajudando o Rey Fenix semana passada, e aí o Solo Sikoa e os MFTs tentam atacá-lo, mas ele não consegue. O Sami Zayn ele vem, é acionado como sempre,
E aí ele diz que desde que ele chegou ao SmackDown, ele viveu momentos de altos e baixos, prometeu, né, derrotar o Solo Sikoa pelo Campeonato dos Estados Unidos e cumpriu, enfrentou o John Cena na sua última luta no SmackDown, lutou contra vários dos melhores, passou semanas afastado por lesão, vendo o Solo e o MFT atacarem seus amigos, e ele diz que agora ele não vai mais ficar parado. E ele chama o Solo Sikoa para resolver isso cara a cara. O Solo Sikoa vem pro ringue com os MFTs, acusando o Semi de ser mentiroso, desesperado e egoísta. Né? Ele diz que o Zen não se importa com o roster, não se importa com os fãs, só valoriza os homens leais à sua família, os CMFTs, né? O Solo falando isso, e que o Sami Zayn não sabe nada sobre lealdade. O Solo então ameaça a espancar o Semi, dizendo que ele ainda estaria ferido. Os MFTs sobem no apron, só que o Solo diz que só atacaria o Semi quando ele tivesse 100% liberado. E aí o Semi diz que ele já estava 100% liberado naquela noite. Ele desafia o Solo a fazer alguma coisa, só que ele diz que ele não estava sozinho. E aí, quando aparece no ringside, Shinsuke Nakamura, Rey Fênix e os Morosini Machine Guns para apoiá-lo. Né, o Sami Zayn derruba o Solo Sikoa, começa a pisar nele no corner, o restante começa a ser atacado em tudo quanto é lado do ringue. O Talatonga puxa o Solo Sikoa para fora para salvar ele. E depois o Rey Fênix ele termina o segmento mandando um twisting crossbody sobre 3 dos MFTs do lado de fora do ringue. Depois do segmento, né, nos bastidores, o Solo Sikoa ele pede a Nick Aldis uma luta tradicional de Survival Series com os MFTs contra o Shinsuke, Rey Fênix, Sami Zayn e os Morosini Machine Guns no SmackDown antes do Survival Series e não no Survival Series, o que é uma pena, né? Essa luta tradicionalmente deveria acontecer no Survival Series, eles vão botar no SmackDown anterior. Nick Aldis aceita e depois a gente vê na saída o Bo Dallas observando tudo do fundo, né? Então foi um segmento bem legal, bem interessante, que mostra uma evolução dessa história do Solo Sikoa e do Sami Zayn. Legal que eles vão fazer essa luta de Survival Series. Eu particularmente adoro esse estilo de luta. Vamos ver como é que ela vai se desenvolver e quem que a WWE vai empurrar. Tradicionalmente, quem sobrevive na luta acaba ganhando um push posteriormente. Depois disso, a gente teve a segunda luta do torneio The Last Time Is Now, que aconteceu hoje, é a luta do LA Knight contra um lutador misterioso. E aí, quando esse lutador misterioso entrou, para nossa grata surpresa, uma das nossas apostas apareceu. Estamos falando de Matt Cardona, né, que é o antigo Zack Ryder. Só que, para surpresa de todos, ele foi apresentado e veio com a música do Zack Ryder. Né? Ele não veio como Matt Cardona, ele veio como Zack Ryder. Tá? Então, assim, um momento nostalgia, né, da galera que assistiu WWE ali no final dos anos 2000, início dos anos 2010, né? O Matt Cardona, o Zack Ryder, e ele começou como um lacaio do Edge, né, junto com o Kurt Hawkins. Eles faziam os Edgeheads. Ele tinha cabelo longo, loiro na época, né? Eles até lembravam um pouco o Edge, e era muito legal essa stablezinha que o Edge teve. Depois o Zack Ryder seguiu carreira solo, né? E foi uma luta que, assim, quando eu vi a chamada da luta, eu pensei, cara, essa luta não vai dar liga não, porque são dois lutadores grandes, tem um jeito meio formulaico de lutar. Mas o Zack Ryder, né, ele é um lutador extremamente talentoso pro tamanho dele, né? Ele tem um tamanhão bem grande, mas ele luta bem. E aí, a luta dele contra o LA Knight, surpreendentemente, casou bem, né? Então, acabou que o LA Knight conseguiu fazer uma luta legal, uma coisa que não é muito costumeira. Tá? O Zack Ryder chegou a aplicar um Rough Rider para 2. Depois ele tentou um Rough Rider, que é esse finalizador dele, que ele dá um leg drop na corrida, né? Da terceira corda, mas o LA Knight bloqueou usando um Powerbomb e depois ele mandou um BFT para 3. Então, vitória do LA Knight, não é a foto do show, porque a WWE sacaneou com a gente e da metade do show para frente simplesmente não disponibilizou as fotos do show ainda. Então a gente teve que catar foto na internet para poder botar umas imagenzinhas aí. É uma imagem ilustrativa de um outro dia que o LA Knight estava comemorando. Tá? Então, vitória do LA Knight, uma luta de 9 minutos que eu vou dar 3 estrelas e um quarto. Eu gostei da luta, eu achei que foi uma boa luta. A dinâmica da luta casou bem. E assim, eu espero que a WWE recontrate o Zack Ryder. Eu acho que seria bem legal de ver ele de volta no SmackDown. Eu acho que tem espaço para ele. Então, vamos ver se a WWE vai recontratar o homem aí.
Depois disso, a gente teve uma luta entre a Jade Cargill e a Bifab. Essa luta foi marcada na semana passada, com a Bifab discutindo com a Jade Cargill nos bastidores. E, cara, eu nem vou comentar a luta, simplesmente vou dizer o que aconteceu. Pump Kink, 2 Powerbombs e um Jaded foi o ataque da Jade Cargill, tá? E a luta durou 2 minutos. Vitória da Jade Cargill, Squash City, 1 estrela. E os fãs da AEW já avisaram a gente, disseram, se acostumem com isso, porque vai ser as lutas da Jade Cargill vão ser assim daqui pra frente, tá? Depois da luta, a Mitin veio ver como é que a Bifab estava, ela se estranhou com a Jade Cargill, tomou uma empurrada na cara e a Jade ficou mandando ela sair do ringue. Então, com certeza a gente vai ver uma nova luta em breve aí, Jade Cargill contra Mitin, e a Mitin também vai servir de alimento para Jadeberg, que deve fazer várias lutas aí com esse curto intervalo de tempo na luta. Então a gente vai ter que aturar a Jade Cargill fazendo luta curta durante um bom tempo aí. Depois disso, a gente recebeu o anúncio das 2 últimas lutas do torneio The Last Times Now, né? E, cara, assim, esse anúncio surpreendeu negativamente, porque eu achava que a WWE ia colocar mais um spot para um lutador secreto, tá? Por quê? Porque isso daria a chance da gente ver o Nick Nemeth, né? O Dolph Ziggler. Porque a gente tá achando que um dos lutadores secretos será o Obafemi. Ou a gente achou que o Obafemi seria apresentado como lutador da NXT aqui. Só que não aconteceu isso. Na verdade, o que aconteceu foi que eles anunciaram Bronson Reed contra Carmelo Reis e Penta contra Finn Balor, tá? Então aqui a grande surpresa foi que a gente ficou numa situação em que, primeiro, o Bron Breakker não tá no torneio, o que parece indicar que a WWE nunca teve a intenção de fazer o Bron Breakker ser o último oponente do Cena, porque se eles tivessem essa intenção, teriam anunciado ele. Eu não acredito que o Bron Breakker vai ser o lutador misterioso. E eles também não iriam fazer Bron Breakker e Bronson Reed, né, eventualmente lutando. O Bronson Reed é mais fácil de perder uma luta mais pra frente do que o Bron Breakker. E isso acaba me deixando um pouco temeroso de que o lutador misterioso da segunda-feira não seja o Obafemi, porque a gente já tem o Devon Evans da NXT lutando. E aí, cara, faz nos perguntar aonde diabos a WWE tá com a cabeça, né? Porque, assim, a gente imagina e torce, muita gente tem torcido para que o lutador que vencer esse torneio seja o Obafemi, né? Porque aquela ideia do John Cena elevar um talento na sua saída. Ah, tem gente que não concorda, né? O Zezo fez um vídeo falando sobre isso, que ele acha que o Cena não deveria elevar um novo talento, falando que ele já fez isso no passado. E, sinceramente, eu sou da opinião contrária. Eu acho que seria bom o Cena elevar um novo talento, elevar um talento da NXT, ainda mais com um talento tão certo quanto o Obafemi. Eu acho que daria um cartaz muito bom para o Oba. E se você considerar que o Cena já elevou talentos como o próprio CM Punk e o Daniel Bryan no passado para um sucesso estrondoso, não tem por que a gente chegar e dizer, ah, não, o Cena não deveria elevar um novo talento só por medo de a gente ver o que poderia acontecer ou por causa do desejo, do saudosismo da gente ver o Cena enfrentando um talento especial, um talento lendário na sua última luta. Eu acho que chance para isso já teve o ano inteiro. A WWE dropou a bola com 36 datas não ter feito o Cena fazer mais lutas contra lendas que estão no roster hoje. Agora, chegar e se contentar com o Cena versus Gunther, só para o Gunther dizer que ele aposentou o Cena, sei lá. Eu acho que se o Obafemi não aparecer no torneio na segunda-feira, praticamente sepulta o resultado e garante que quem vai vencer vai ser o Gunther, tá? Com o Jey Uso correndo por fora. Não se assustem se der Jey Uso. Mas eu acho que, assim, na minha opinião, ainda acredito que o Obafemi seria a pessoa perfeita para vencer o torneio. Enfim, depois disso nós tivemos a última luta da noite, Cody Rhodes versus Bronson Reed pelo campeonato da WWE. E como é que essa luta surgiu? Ela foi marcada mais cedo no show. Paul Heyman e o Bronson Reed estavam conversando com o Nick Aldis nos bastidores. O Nick chamou a segurança para sua sala por precaução. O Paul Heyman afirma que tinha um contrato que permitiria que qualquer lutador apareça em qualquer brand nas semanas que antecedem o War Games, né? E aí é um contrato da equipe dele para o War Games, né? E aí o Nick Aldis aceita, tal, não tá muito feliz, mas entende.
O Cody Rhodes chega, entra na sala e o Paul Heyman pergunta por que que ele está se envolvendo e se envolvendo nos assuntos da Division no Monday Night Raw. Aquela pergunta que todo mundo se fez, né? Por que que o Cody Rhodes se meteu nos assuntos da Division no Monday Night Raw e se meteu nessa luta no War Games? O Corey diz que o grupo do Heyman atacou amigos dele e ele apenas ajudou. O Corey então se aproxima do Bronson Reed e diz que se o Reed não estava ali para lutar, então deveria ir embora. O Bronson Reed fala que estava pronto para lutar e o Corey chega e pede o Nick Aldis que marcasse uma luta entre eles. O Paul Heyman então questiona por que o Corey pediria isso e não faria desse combate uma luta pelo título. O Corey ignora a provocação, manda o Nick agendar o combate e o Nick Aldis oficializa Cody Rhodes versus Bronson Reed pelo campeonato da WWE mais tarde no show. E aí, meu amigo, assim, todo mundo e a mãe sabia que essa luta não ia ter final, até porque essa luta começou faltando 10 minutos para terminar o show, e a gente sabe que o SmackDown não tem overrun, porque passa em TV a cabo nos Estados Unidos. Enfim, a luta foi uma luta decente, mas que depois de 7 minutos acabou com o Bron Breakker atacando o Cody Rhodes, dando aquela ombrada voadora dele, e depois começou um salseiro, né? O Cody Rhodes começou a ser espancado pela Division, aí vieram o Jey Uso e o Jimmy Uso para ajudar. O Jimmy foi confirmado na luta de Survivor Series mais cedo no show, tá? Então, na equipe do Cody agora tem o Cody Rhodes, o CM Punk e os Usos, tá? Então, o Jimmy e o Jay vieram para ajudar o Cody, e aí tava ali 3 contra 2, né? 3 contra 3, né? No combate ali. E aí, quando parecia que o Cody e os Usos iam ficar com a vantagem, o Drew McIntyre apareceu e mandou logo um claimer na cara, né, do pessoal, né? Então, com isso, o Nick Aldis ele ficou irado, ele vai até o ringside, né? Ele questiona o Paul Heyman sobre o fato do Drew estar ali, sendo que ele está suspenso do SmackDown. E aí o Paul Heyman diz que o contrato diz que qualquer um pode aparecer em qualquer show. E como ele assinou com o Drew, mesmo o Drew estando suspenso, ele poderia aparecer. Né? O Jay tenta um super kick, o Drew defende, o Bron volta para o ringue, o Drew acerta o Jay, o Bron Breakker atravessa ele com um spear na mesa colocada no canto do ringue. O Jimmy tenta reagir contra o Drew, mas aí o Logan Paul aparece, salva o Drew, derruba o Jimmy com um soco. O Corey volta pro ringue, tenta atacar o Drew e o Paul, mas o Drew acerta um Claymore nele. Depois o Bronson Reed acerta um tsunami no Cody Rhodes. Depois do ataque, o Paul Heyman entrega a Drew McIntyre a pasta preta com o contrato do War Games. E aí o Drew assina e posa ao lado do Bronson, do Bron Breakker e do Logan Paul, com o Paul Heyman ao fundo. E com isso, a Division sai na foto encerrando o show. Algumas colocações sobre esse segmento final que são importantes, né? Primeiro, eu acho que foi uma história bem feita, essa história do contrato, de que permitiria as pessoas que estão com o grupo do Paul Heyman aparecer em qualquer show a qualquer momento. Basicamente deu a deixa de que o Drew McIntyre iria aparecer. Eu acho perfeitamente lógico que o Drew participe da luta. E a participação do Drew motiva a participação do Corey. Eles apenas, eu acho que inverteram. Eles inverteram a coisa. Eles deveriam ter feito o Drew ter entrado na equipe do Paul Heyman primeiro, e aí depois o Corey ter entrado no grupo do CM Punk como uma resposta ao Drew ter entrado. Né? Eu acho que essa história do Corey, eu fui lá para ajudar os meus amigos e tudo mais, eu acho um argumento fraco, porque não é uma coisa que aparece na frente das câmeras, acontece por trás das câmeras. Mas o fato é que agora que o Drew está na equipe do War Games da Division, a participação do Corey faz todo sentido, porque o Corey e o Drew estão numa feud aí já há alguns meses. Tá? Um outro ponto interessante aqui é que ainda falta uma pessoa em cada grupo. Isso foi confirmado pelo Michael Cole durante a narração. Tá? Tem gente que estava se perguntando se ia ser 4 contra 4, esse War Games. Não, vai ser 5 contra 5. E porque o próprio Michael Cole disse que estava faltando um lugar em cada grupo. Tá? Então, aí vem as especulações de quem seria essa quinta pessoa. Eu acredito e tá tudo apontando que do lado da Division vai vir o Brock Lesnar, tá? E aí do lado do CM Punk estaria o Roman Reigns. E aí, claro, né, o pessoal já ficou
bolado com o fato de que, do lado do Cody Rhodes, a equipe é praticamente a mesma da equipe do War Games do ano passado, né? Eu particularmente não me incomodo tanto com isso, pelo menos dá uma continuidade na coisa, né? É claro que a ideia do CM Punk e do Roman Reigns estando lado a lado de novo, depois de eles terem tido toda aquela storyline indo para a WrestleMania 41, é, fica meio que assim, meio sem sentido. Vai acontecer nesse War Games específico o que a gente comentou no War Games das mulheres, aonde a WWE corretamente chegou e botou a Charlotte inicialmente deixando o grupo porque ela não consegue suportar a presença da Rhea Ripley na equipe. A mesma coisa deveria acontecer com o Roman se ele fosse convidado. Olha, eu não vou participar disso porque o CM Punk tá aí, eu não aguento esse traste, então eu não vou participar. Tá? Então eles poderiam também fazer essa historinha, mas no final das contas o Roman resolveu ajudar só porque o Jimmy e o Jay, que são família, estarem no grupo. Tá? Então eu acho que está desenhado mais ou menos o War Games vai ser nesse sentido. E eu tendo a acreditar que esse Survival Series vai ser legal. Agora, nós temos um show que é o Survival Series que no momento só tem duas lutas marcadas para ele, que são os dois War Games. Eu achava que a luta de Survival Series tradicional dos MFTs e do Wyatt Six iria acontecer no Survival Series. Faria sentido, você já teria 3 lutas, você botava mais uma luta e aí você fechava as 4. Mas parece que não vai acontecer, parece que vai ser no SmackDown anterior. E isso deixa pelo menos mais 2 slots para lutas no show. Eu só espero que não sejam lutas mais ou menos, lutas jogadas só para compor o card, como foi na Elimination Chamber. Quando eles botam. Uma das lutas foi aquela luta de duplas entre a Trish Stratus e a Tiffany Stratton contra a Nia Jax e a Candice LeRae. Foi um fanservice por causa da Trish Stratus. A outra luta não, a outra luta foi sensacional, Kevin Owens e Sami Zayn numa luta não sancionada. Tá? Vamos ver como é que a WWE vai terminar de montar esse card. Eles ainda têm 2 semanas para montar, então tem um espaço ainda aí. Semana que vem a gente vai ter no Monday Night Raw o segundo lutador surpresa. Vamos ver quem é que vai ser. A gente vai ter que aguardar para ver se vai ser um outro lutador da TNA, se vai ser o Oba Femi ou se vai ser algum outro lutador. Aí, dependendo do que acontecer na segunda-feira, meus amigos, dependendo do lutador surpresa que aparecer na segunda-feira, vai ter Heel Turn do tiozão na terça, porque eu vou dar muito chilique se esse lutador surpresa não for o Oba Femi, beleza? Bom, muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado por vocês terem assistido o nosso vídeo. Desde já eu continuo pedindo para que vocês continuem a ajudar o nosso canal. Não deixem de dar uma checada aqui embaixo nos produtos da nossa lojinha, tanto do Mercado Livre quanto da Shopee. E não deixem de ajudar a gente dando essa moral, clicando lá, fazendo as suas compras nesses 2 sites que vocês já estão mega acostumados de fazer suas compras. E aí, ajudando o tiozão, dando uma pequena comissão para a gente poder manter o trabalho aqui. Para vocês não vai custar nada, vocês vão apenas estar ajudando um pouquinho mais o nosso canal, beleza? Muito obrigado por tudo. Amanhã nós temos o vídeo do Eric Guerreiro, contando um pouquinho da história dele e da sua carreira. E segunda-feira, Sincerão da Galera. Para aparecer no Sincerão da Galera, não deixem de colocar os seus comentários aqui embaixo para que eu possa lê-los na segunda, beleza? Muito obrigado pela audiência de vocês. Eu vou deixar alguns vídeos aqui na tela para que vocês possam nos ajudar assistindo e maratonando no fim de semana. Desde já eu agradeço a sua audiência. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.